Olá, muito boa tarde a todos, muito prazer, me chamo Pedro e sou o host desse canal e venho trazer aqui um vídeo hoje sobre a queda do Ocidente. O fato é que o Ocidente somos nós, brasileiros, argentinos, latinos, sul-americanos, americanos e europeus. Em geral, a Europa Ocidental também está caindo. A queda do Ocidente. Devo afirmar com todas as letras que, de fato, sim, o mundo ao qual conhecemos, da forma que conhecemos, já não vai existir daqui, por exemplo, 15, 20, 30 anos. Mas antes de eu entrar nesse assunto, peço que você deixe um like, se inscreva no canal se você for novo por aqui, e me escute discorrer sobre esse assunto num canal de filosofia e focado em trazer uma forma mais crítica e cética de você enxergar o mundo. Deixamos de delongas e vamos lá direto ao ponto. Por que o Ocidente está caindo? Bom, baixa taxa de natalidade, estamos de fato crescendo em uma cultura atualmente em que nos era desconhecida 50 anos atrás, desapego aos valores históricos da nossa própria cultura e também uma crise econômica global que está chegando mais forte do que nunca. Por esses 4 motivos, devemos observar que o Ocidente está de fato em crise. Tem uma crise moral, econômica e de crescimento populacional. O Ocidente, por exemplo, nós não estamos tendo em nenhum país praticamente do Ocidente, nem mesmo nos Estados Unidos, nós não temos mais a população local nascendo mais de 2,1 filhos por casal. E o que isso quer dizer, Pedro? Isso quer dizer claramente que as mulheres não estão tendo tantos filhos quanto antes, que os casais, de maneira geral, não vão, por exemplo, conseguir se aposentar daqui 20, 30 anos, porque não haverá mão de obra o suficiente para que essas pessoas possam sossegar e seus filhos trabalhar por eles. E muito dificilmente essas pessoas conseguirão se aposentar até mesmo por uma previdência privada, considerando o fato de que boa parte das previdências também se sustentam dessa maneira, com um sistema em que você paga agora a aposentadoria daqueles que já foram. Então, no fim das contas, você não vai conseguir, muitas vezes. Ou se você conseguir se aposentar por uma previdência privada, você vai se aposentar com um estilo de vida inferior ao que você já tem. E aí nos vemos no seguinte dilema. Pedro, o Ocidente está em queda. Mas o que está gerando isso? Bom, temos hoje em dia diversos fatores que originam isso. E o primeiro deles, para a gente ser bem honesto, é desapego à cultura histórica. Hoje em dia, com a destruição da família, com a desconstrução dos papéis de gênero, com a mulher inserida no mercado de trabalho, com boa parte dos homens, de maneira geral, colocando-se em uma situação onde eu prefiro não me relacionar com uma mulher promíscua do que me relacionar com uma. Ou, de fato, muitas vezes os próprios homens não estão sendo homens o suficiente para poder ir para a luta e trabalhar para sustentar sua própria casa. Levando em consideração esses fatores, são diversos os motivos pelos quais o Ocidente está caindo, pelos quais as pessoas estão deixando de ter filhos, pelos quais a cultura está deixando de existir. O movimento LGBT, por exemplo, é uma das grandes razões do porquê muitas crianças, por exemplo, estão em dúvida do que elas de fato gostam. E não estou falando somente sobre gostar do gênero oposto ou não. Estou falando até mesmo em questão de esportes. Vemos uma queda, por exemplo, na taxa de atividade física, porque hoje em dia você falar que uma pessoa está obesa e que ela necessita se exercitar porque aquele corpo não está claramente saudável, porque ela pode a qualquer momento ter um AVC, ter um pico de pressão alta e morrer, aparentemente o óbvio se tornou crime. Aparentemente, você olhar para uma pessoa e você dizer que aquilo não é natural se tornou errado.
você pensar sequer de uma maneira mais crítica. Eu não estou nem falando que você precisa odiar qualquer uma dessas coisas, mas o simples fato de você criticar já pode te tornar um extremista, uma pessoa de extrema direita, sem mesmo você se rotular em qualquer uma dessas políticas. Então, o que eu vejo que está acontecendo, por exemplo, com a queda cultural, é que as pessoas estão deixando de valorizar aquilo que une um país, uma comunidade, suas famílias, e muitas vezes brigam por motivos supérfluos, trazendo desordem e trazendo um ambiente completamente tóxico para a criação simplesmente dos valores familiares. E isso é apenas o começo. Estamos vivendo uma crise econômica, creio que nunca antes vista. O Brasil, hoje em dia, a gente está com um salário médio, agora em 2026, se não me engano, vamos para R$ 1.621 de salário mínimo. Mas, em compensação, quando vamos comparar nosso poder de compra em dólar, se voltarmos para 2006, estava de 290 e hoje em dia está em 280. Faz sentido? De fato isso? Como é que o nosso salário em 2006 o nosso salário era de R$560, equivalendo a $290, mas hoje em dia o salário é de R$1.520, ou é R$1.518, se não me engano, e ano que vem vai ser de 1.621, e mesmo assim nós não correspondemos ao valor que era anteriormente. E isso eu não estou nem levando em consideração que o dólar também sofreu inflação. Então vemos que o Brasil, assim como o mundo inteiro, está sofrendo um retrocesso quanto ao seu poder de compra, mesmo com todo o avanço tecnológico. Por exemplo, uma câmera tão boa, de alta qualidade assim, onde você consegue ver meus movimentos, escutar a minha voz, ao mesmo tempo com uma qualidade de som, sem necessidade de uma edição propriamente dita. Se eu falasse isso, por exemplo, 10, 15 anos atrás, qualquer pessoa ia falar, é impossível eu levar um celular que comporta uma câmera com tanta definição. E cá estamos. O avanço tecnológico foi tremendo. Temos o avanço da tecnologia artificial, da inteligência artificial. E mesmo assim, a inflação conseguiu corroer todo o avanço tecnológico que tivemos em 15, 20 anos. Isso chega a ser uma loucura. Fora esses dois pontos que eu acabei de citar, também gostaria de te lembrar que, por mais que você não acredite, crise política, separação, também é um grande fator para a crise que está tendo no Ocidente. Antigamente, se você voltar 50 anos atrás, as pessoas pensavam de uma maneira mais pragmática. Elas tentavam ver as propostas, os planos de objetivo de um governo para poder votar. Hoje em dia, as pessoas se autorrotulam como de esquerda ou de direita. E quando elas param para ver um político, elas não se importam com qual plano de carreira ele está querendo para aquela nação, para o nosso país. Elas simplesmente se perguntam, esse cara é de esquerda, esse cara é de direita. E essa polarização, muitas vezes, faz com que as pessoas não enxerguem o que está acontecendo. Não existe esquerda, não existe direita. O que existe é um projeto de nação que a gente precisa construir. Mas que quanto mais tempo demora, mais tempo nossa nação se corrói. E isso não está acontecendo somente com o Brasil. Eu estou morando atualmente na Europa. E eu vejo que tudo isso está se repetindo. As pessoas se tornam mais polarizadas. Aqui, ao contrário da América Latina, da América do Sul, aqui está tendo um grande problema, que é a imigração. Imagina quando esse problema chegar à América do Sul também. Imagina quando o mercado for inundado por uma mão de obra tão barata que se torna terrível, que as pessoas não se importam em trabalhar por 600, 400 reais por mês. Aí você vai lá e me fala, Pedro, mas isso é impossível. A gente é que vai para os outros países entregar uma mão de obra mais barata. Concordo, mas quando chega refugiado, recebendo um Bolsa Família, uma assistência do governo, e ele podendo trabalhar, recebendo uma cidadania,
Quem você acha que o patrão vai querer empregar? Você ou o cara que custa para ele R$ 400 por mês, sem FGTS, sem INSS, sem nada disso? Então, a gente tem que lembrar que todo o problema que está acontecendo fora da América do Sul, um dia vai chegar na América do Sul. Porque, por enquanto, os refugiados estão escolhendo países de primeiro mundo, que ainda estão com uma grande facilitação para entrar. Uma política flexível para imigrantes refugiados. Mas quando eles endurecerem as portas, vai ser para a América do Sul que eles vão ir. E ao contrário de muito aquilo que se acredita, por mais que muitas pessoas de esquerda digam vão ser bem recebidos aqui no Brasil e tudo, ao contrário da Europa, que já vem pregando essa polarização há muito tempo, o Brasil tem sua majoritariamente parte da população cristã. E quando você tiver que conviver com hindus, com pessoas de religião muçulmana, ativistas de fato, não estou falando daquela pessoa que é muçulmana, mas que vive sua vida tranquilamente, isso daí nem vai afetar a população, mas muçulmanos ativistas, quando esse tipo de coisa passar a acontecer, você vai ver de fato a polarização extrema que vai ficar o nosso país. Se você acha que as pessoas estão divididas agora, se você acha que o Ocidente está quebrado agora, se você acha que a América Latina não tem para onde piorar, tenho más notícias para você. A luz no fim do túnel é que eu, como cristão, sempre acredito que podemos melhorar em alguma coisa, que podemos ir um pouco além do pensamento egoísta, egocêntrico. Mas o momento atual é que temos que refletir as nossas atitudes, refletir o nosso passado, refletir o nosso presente. Se não queremos que, por exemplo, daqui 30, 40 anos, nossos filhos estejam catando latinha, estudando em colégio público e com o risco de pegar uma bala perdida na virada de uma viela, a gente vai ter que mudar agora. Às vezes pode ser seu filho, às vezes pode ser você ou sua mãe. O tempo passa, tic-tac, tic-tac. E quando você menos perceber, já vai ter acabado. Bom, é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E esse é só o começo. Valeu.